Recentemente a gente postou um corte de um vídeo onde eu falo num podcast sobre a relação do artista cristão com a igreja local. Claro que não se restringe ao artista cristão, mas aos cristãos em geral. Tô fazendo esse vídeo porque algumas objeções foram levantadas e eu acho pertinente, algumas delas foram legítimas. Fazer um breve panorama histórico. Na Bíblia, o culto ao Senhor, ele começa lá com Abraão. Os patriarcas já prestavam cultos a Deus de alguma forma, e esse culto estava ligado sempre a quando Deus aparecia, fazia uma promessa ou algo muito importante acontecia, e aí essas pessoas cultuavam a Deus de forma individual. Então lá em Gênesis 12, 7 e 8, Deus aparece para Abraão e dá uma promessa, e o texto fala o seguinte: Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. No episódio do sacrifício de Isaac, já em Gênesis 22, 13, quando Deus envia o cordeiro para ser trocado por Isaac, o que Abraão faz? Ele toma o carneiro e o sacrifica como holocausto em lugar de seu filho. Isaac cresce, e aí em Gênesis 26, 24 e 25, Deus aparece para Isaac, e aí no versículo 25 fala: Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Vem Jacó, posteriormente, também passa por uma mudança, e quando ele chega num determinado lugar, ele edifica um altar em adoração ao Senhor. Isso está em Gênesis 33, 18 a 20. Depois, Gênesis 35, de 1 a 7, no versículo 7, Deus aparece para Jacó e fala assim, suba a Betel, estabeleça-se lá, faça um altar ao Deus que lhe apareceu. A gente vê aqui com os patriarcas, antes mesmo de ter um lugar estabelecido para adoração, sempre que havia uma revelação de Deus, uma promessa, uma mudança, eles se curvavam diante de Deus e sacrificavam, faziam um altar em consagração, em adoração a Deus. E isso antes de existir tabernáculo, templo, a instituição de sacerdotes e qualquer outra dessas coisas que vieram depois. A história se desenrola, o tempo passa, o povo é liberto do Egito, e lá em Êxodo 25, 8 e 9, Deus institui o tabernáculo. Então é Deus quem toma a iniciativa, não é o homem que inventa o culto. É Deus que toma essa iniciativa e que organiza e define como esse culto deve ser feito, como esse culto deve ser realizado. Em Êxodo 28, versículo 1, a gente vê a instituição do sacerdócio. Então Deus organiza quem deveriam ser esses sacerdotes, de que maneira eles deveriam se portar, como eles deveriam se vestir, como eles deveriam fazer os sacrifícios e como eles deveriam intermediar a relação do povo com o próprio Deus. O tempo passa, aí lá em 1 Reis, do versículo 6 ao 8, nós temos o primeiro templo sendo construído por Salomão. Lembrando que foi Davi quem primeiramente teve essa ideia de construir o templo, mas Deus fala, não, tem muito sangue nas suas mãos, seu filho Salomão vai ficar responsável pela construção do templo. Novamente, Deus instrui como deve ser feita essa construção e esse templo é feito. O tempo passa, acontece o período de exílio, o povo é levado, Jerusalém é destruído e o templo é destruído. Então, há a reconstrução do templo. O segundo templo é levantado. Isso está relatado em Esdras, do capítulo 3 ao capítulo 6. A gente vê também lá em Zacarias, capítulo 4, versículos 6 a 10, e também em Ageu, capítulos 1 e 2, Deus chamando o povo à reconstrução desse segundo templo. E quais eram as características envolvidas na relação com Deus no templo, tanto no primeiro quanto no segundo? Era um culto centralizado em Jerusalém, então tinha uma questão nacional aí, era para o povo judeu. Tinha um sistema sacrificial contínuo, portanto uma unidade nacional e religiosa unificada. Então nós chegamos nos evangelhos. João, capítulo 1, versículo 14, no capítulo 2, 19, nós vemos que Cristo é o cumprimento do templo, é Deus habitando entre nós, é o sumo sacerdote perfeito, ele é o sacrifício definitivo. O acesso a Deus, ele é direto por meio de Cristo. Cristo intermedia a nossa relação com Deus, não mais o sacerdote com todos aqueles ritos que deviam ser seguidos. Agora temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Como então se dá o desenvolvimento da igreja no Novo Testamento? Lá em Atos, capítulo 1, do 8 ao 11, Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então aqui é um ponto-chave para o nascimento e crescimento da igreja. Não é uma organização humana, uma ação na nossa força, no nosso braço. É fruto da ação do Espírito Santo. E olha que interessante, na sequência, em Atos 2, a gente tem um relato de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre quem? A igreja. A igreja nos dois sentidos. Pessoas, indivíduos que estavam ali, mas a igreja no sentido de congregação. Eles estavam todos juntos. Pessoal, essa galera não estava espalhada, cada um na sua casa, fazendo individualmente seu momento de oração. Não, eles estavam juntos, orando ao Senhor, cultuando a Deus. Então, o templo nos dois sentidos. Nós como pessoas e como esse ajuntamento de pessoas adorando a Deus. Ali, então, Pedro faz a primeira grande explanação, pregação do evangelho. Tem uma conversão gigantesca, 3.000 pessoas, e nasce a igreja como essa comunidade. A partir de então, a vida comunitária é organizada. A gente vê isso em Atos 2, 42. A igreja passa a viver a partir de 4 grandes pilares. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Em Atos 6, eles instituem diáconos, pessoas idôneas, para servir a comunidade para além da pregação da palavra. Isso aqui, gente, é a organização de uma igreja local, de uma instituição. Vocês percebem que isso está na Bíblia? A partir de Atos 8, começa uma grande perseguição e a igreja é espalhada. Que igreja que é espalhada? A igreja que se reunia como comunidade, essa igreja passa a ser perseguida e essas pessoas são espalhadas por aí. Surge então o nome de Paulo, o grande apóstolo Paulo. É em Paulo que nós temos a expansão da igreja com as viagens missionárias. De Atos 8 em diante, a gente vê essa igreja saindo de Jerusalém e se expandindo para além dos limites da cidade. Em Atos 10, a gente vê a igreja se expandindo para além dos judeus. Os gentios começam a ser alcançados, a conversão de Cornélio acontece, e isso leva a um conflito, que está descrito em Atos 15 com o grande concílio, o primeiro concílio da igreja. Algumas comunidades locais passam a querer judaizar o gentio, como se a salvação dependesse disso, e aí tem que acontecer esse concílio. Em Atos 15, os apóstolos se reúnem, chegam à conclusão de que o evangelho é universal, não se restringe ao judeu. A igreja já não é mais uma igreja nacional, é uma igreja de Cristo. E nós vemos também no Novo Testamento, com as cartas de Paulo e outras cartas, uma consolidação do
doutrinária, uma organização teológica, correção de situações que estavam acontecendo, tanto de ensinos errados como de práticas pecaminosas. Então o evangelho todo, a Bíblia toda, ela aponta para a igreja. Nós, indivíduos, nós somos a igreja de Cristo, sim, é verdade isso, mas isso não anula a necessidade de nos reunirmos como corpo de Cristo junto, em família. Comunhão de verdade, koinonia, é esse ajuntamento. E aí lá em Apocalipse, capítulo 1, a gente vê João escrevendo carta às 7 igrejas locais, como as que nós temos hoje. Então, minha gente, esse discurso de que nós somos a igreja de Cristo, não temos mais que nos reunir, biblicamente isso não se sustenta, isso não é verdade. Cuidado com isso. Olha esse discurso à luz das Escrituras, não precisa confiar no que eu estou falando, não. Vai na Bíblia, eu vou deixar todas as referências aqui embaixo. Não sou eu o autor desses versículos. Eles estão na Bíblia Sagrada, que é inspirada por Deus.